Vou entrar agora num assunto bastante delicado, que é essa diferença entre ciência e pseudociência. Vamos entender o método científico para entender a descaracterização pseudocientífica. Então, o método científico ele sempre parte de uma pergunta. E essa pergunta não necessariamente ela vai dar uma resposta, ela pode gerar novas perguntas. O primeiro passo é caracterizar esse algo, que a gente chama na ciência de objeto de estudo. Pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma língua específica, ele pode ser uma tribo africana, ele pode ser um templo egípcio, ele pode ser um asteroide caindo na Terra, ele pode ser a Lua, pode ser o Sol. Então qualquer coisa pode ser um objeto científico. Você faz a pergunta em torno daquilo. E aí você lança uma hipótese. Vai ser testada. E como que você testa? A partir de experimentos. Você vai verificar. Quando esses experimentos são testados, essas hipóteses verificadas, se chega a alguma conclusão. Mesmo que seja uma conclusão parcial ou definitiva. E aí, a partir disso, se criam teorias. E essas teorias elas são válidas enquanto nenhuma outra teoria a suplantar. Se essa teoria ela envelhece, ela for derrubada por uma coisa melhor, ela vai entrar para o museu. Né? Ninguém mais vai se basear naquilo. Todo mundo vai se basear nas novas teorias. Por exemplo, a partir de uma observação simples do céu, a gente vê que o Sol se movimenta. Isso dá a impressão de que a Terra está no centro e o Sol e os planetas estão girando em torno da Terra. Só que quando a gente faz uma observação mais cuidadosa e mais precisa, a gente descobre o modelo heliocêntrico de Copérnico. O que significa? Que o Sol está no centro, que os planetas giram em torno do Sol e que as luas giram em torno dos planetas. Então é um modelo muito mais complexo. E ele está além da aparência, porque muitas vezes a gente analisa cientificamente de uma forma superficial. Quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo as idiosincrasias e vicissitudes de cada objeto que está sendo estudado. E quando a gente fala em pseudociência, a gente está se referindo a um tipo de prática que vem com verdades prontas. Verdades prontas que muitas vezes negam o resultado daquilo que a experiência mostrou. Só que você não quer, com a pseudociência, buscar a verdade, você quer impor uma narrativa. Uma coisa é o fato, outra coisa é a narrativa. E aí nós temos o chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Só se seleciona aquilo que confirma a visão. Então todo o resto, todas as provas que refutam aquela visão são escanteadas e solenemente ignoradas. O que a gente tem com isso? A gente tem um conhecimento parcial, um conhecimento fragmentado, nós temos um conhecimento enviesado, direcionado para uma crença. Essa crença ela pode ser para reafirmar uma passagem bíblica, ela pode ser para dizer que existe extraterrestre, ela pode ser para dizer que tal teoria esotérica da Madame Blavatsky está certa. Enfim, você pode pegar qualquer coisa dessa e querer jogar ela, pegar dados fragmentados da ciência e tentar colocar. Mas quando você vê que a comunidade científica ela rejeita aquilo, é porque outros estudos já superaram esse tema. Então, a pseudociência ela nega a ciência, até porque ela não tem suporte experimental. Ela já vem viciada pelo viés de confirmação. E às vezes ela até traz frases, sofismas, que são até irrefutáveis. Quando você se baseia numa retórica, em alguma coisa assim, não dá base para que você possa dizer sim ou não. Então ela fica em torno de um discurso, de uma narrativa, em torno de um logos. Ou seja, eles não têm a famosa navalha de Ockham. Uma explicação simples, ela é mais plausível do que uma explicação complexa. Se você está propondo uma teoria complexa, você tem que ter evidências complexas. Então, eu acho que foi o extraterrestre. Tá, mas você tem uma nave ali para sustentar essa teoria? Você tem um corpo de um extraterrestre mumificado? Você não tem nada disso. Então você não tem nada que suporte a teoria dos extraterrestres. Pelo contrário, só tem coisa humana e todas elas bem datadas de cada contexto, porque a arqueologia consegue fazer isso. Então, para eles sustentarem a teoria dos extraterrestres, eles têm que ignorar tudo que a ciência desenvolveu até agora. E por isso que ela é pseudocientífica, porque ela ignora todos os estudos para só pegar as coisas que interessam para ela. Nós temos o livro Archaeological Fantasies, de Garrett Fagan, que analisa o discurso da pseudociência. Então, assim, em primeiro lugar,
eles têm uma aderência a teorias defasadas. E aqui existem duas teorias que são muito colocadas aqui pela chamada, entre aspas, arqueologia proibida. Então, a teoria do catastrofismo e do hiperdifusionismo. O catastrofismo é a ideia de que houve uma catástrofe. Em geral, as pessoas associam ao dilúvio. Que o dilúvio, tal qual descrito nos textos da epopeia de Gilgamesh, é uma coisa. O dilúvio da Bíblia, ele se inspirou nesse texto, mas é outro texto e outro contexto. E aí, se você acha em outras civilizações mensagens a chuvas longas, não significa que estão falando do mesmo evento, não significa que o mesmo evento tenha acontecido. Então se criou uma ideia de que o dilúvio foi universal, cobriu o mundo inteiro, mas a gente não tem registros geológicos desse dilúvio. Aliás, a gente não teria água suficiente, talvez, no planeta para cobrir o planeta de todo esse jeito. Teria que estar tudo derretida as calotas polares. E aí os geólogos vão contestar isso, porque eles sabem as eras de glaciação e as eras de aquecimento. Pode ser que isso tenha ocorrido há milhões ou bilhões de anos, quando sequer existia a espécie humana. Então não encaixa a teoria do catastrofismo. A teoria do hiperdifusionismo é outra teoria sem pé nem cabeça, que é uma teoria que se baseia no texto de Platão sobre a Atlântida. Então se acredita que a Atlântida existiu, mas não existe nenhuma materialidade. E o texto de Platão ele tem um estilo de escrever baseado em alegorias. Então Sócrates é uma alegoria e Atlântida é outra. Muita gente acredita que Sócrates sequer existiu. Eu não tenho propriedade para dizer isso. O Sócrates escrito em Platão não necessariamente é o mesmo Sócrates que existiu. Como Jesus que existiu, não é necessariamente o Jesus que está na Bíblia e qualquer outro personagem histórico. Porque existe um momento em que a literatura se confunde com a fantasia e o mito é tratado como verdade. Então isso acontece em qualquer cultura, em qualquer civilização. A ideia de que houve uma Atlântida, que outros chamam de Lemúria, tal, cada um inventa uma coisa, que gerou o Antigo Egito, tal, ela é uma fonte literária interpretada literalmente, né, o que é um problema muito grave. Outra coisa que essa pseudo-arqueologia faz é o menosprezo pela academia. Eles dizem que os arqueólogos conspiram junto com o governo, junto com a empresa, junto com o Vaticano, junto com não sei quem. E sempre o arqueólogo está envolvido numa grande conspiração mundial. Pessoal, o arqueólogo passa aperto. Arqueólogo é que nem qualquer cientista no momento em que estão cortando verba científica no mundo inteiro. É muito difícil ser arqueólogo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O sonho de qualquer arqueólogo é descobrir algo que revolucione a arqueologia. Você acha que se um arqueólogo achar um artefato extraterrestre, ele não vai correr publicar numa revista científica para ganhar a glória eterna de todo mundo reconhecer o trabalho dele? Claro que ele vai. Então, essa coisa de achar que o arqueólogo guarda segredo, o arqueólogo não guarda segredo. Pelo contrário, o arqueólogo precisa de publicação. E quanto mais impacto tiver a sua publicação, mais ele vai ser um cientista renomado. Então não faz sentido achar que um arqueólogo guarda segredo e se envolve com conspiração. Outra coisa que essa pseudo-arqueologia faz, chama autoridades de outras áreas para comentar coisas que eles não sabem. Por exemplo, tem uma teoria que diz que as pirâmides têm 12 mil anos. E o cara que diz isso é um geólogo que, segundo ele, ao redor da esfinge tem registros de chuva e na época da construção das pirâmides não chovia no Egito. Ora, isso não vai comprovar que as pirâmides têm 12 mil anos. Do ponto de vista da própria geologia, colegas dele dizem que chovia naquela época. Então, você já tem uma versão diferenciada na própria geologia. Em segundo lugar, o que garante que aquilo lá realmente é um registro de chuva? Não pode ter sido uma inundação? Não pode ter sido o resultado de algo relacionado à própria obra da construção das pirâmides? Ou então pode ser que até ali seja mais antiga, mas isso não tem nada a ver com as pirâmides. Ou seja, são muitos problemas que essas teorias têm, porque muitas delas vêm de pessoas que não são da área. E quando uma pessoa não é da área, o que falta para ela? Conhecimento de contexto. Se ela não conhece o contexto do objeto de estudo científico que ela está trabalhando, ela não sabe do que está falando. Outra coisa, eles sempre chegam com uma proposta revolucionária que vai mudar tudo. Então, por exemplo, essa história de que as pirâmides têm 12 mil anos. Para as pirâmides terem 12 mil anos, tem que ter uma civilização com 12 mil anos. Só que todo mundo que já escavou nesse extrato de 12 mil anos achou o quê?
povos primitivos, povos que não estavam nem no Neolítico ainda. A Revolução Neolítica ela se dá exatamente depois do processo aí que termina o Pleistoceno e começa o Holoceno. Então, como é que você pode jogar uma civilização, para essa civilização ser tão avançada como eles dizem que é, ela teve que passar por todos os degraus da evolução. Como que ela passou por todos esses degraus e não deixou nenhum registro material? Então não tem pé nem cabeça essas teorias aí que aumentam a cronologia, cada vez vai mais longe. Querem fazer isso por quê? Porque isso chama atenção, isso dá ibope, mas não é científico. É tudo pseudociência. Que nem eu falei para vocês, a evidência seletiva descontextualizada. O que significa isso? Eles pegam um objeto, por exemplo, tem um objeto no templo de Abidos, no Egito, que eles olham lá e falam que tem um helicóptero, que os egípcios conheciam o helicóptero porque tem desenhado. Quando a gente vai estudar o contexto daquele objeto, não é recortar aquela imagem e olhar ela separada de tudo. Quando a gente vê o contexto, a gente sabe que ela está no cartucho de um faraó. E a gente sabe que teve um faraó que criou o templo, que foi Sete I, e Ramsés II reformou o templo. Quando Ramsés II reformou, o cartucho dele foi colado em cima do cartucho do faraó anterior, que era o pai dele, e aí ficou uma sobreposição e deu aquela imagem que parece um helicóptero. Só que hoje a gente olha e vê um helicóptero. Se fosse há 100 anos atrás, talvez, se alguém olhasse para aquilo lá, ia ver, sei lá, um peixe. Se alguém vê isso daqui a 500 anos, vai ver outra coisa. Os egípcios não viam aquilo, um helicóptero, tanto que esse caractere nem existe para os egípcios antigos. Outra coisa que esse pessoal faz é colocar um coquetel de informações. Eles misturam matemático, físico, químico. E quando põem um egiptólogo para mostrar o contraponto, eles dão alguns segundos ali para ele e chamam um monte de outro para descaracterizar. O famoso viés da confirmação. Eles dão definições vagas, né? Não se aprofundam nos conceitos, não dialogam com os métodos científicos que são debatidos, tratam as coisas de forma superficial. Se você vai estudar um determinado objeto, esse objeto tem que ser testado quimicamente, fisicamente, ele tem que ser analisado de onde ele veio, onde ele estava, ao que ele estava associado, o seu contexto original, o seu contexto secundário, por onde ele se movimentou. Eles pegam lá uma imagem de alguma coisa e falam, olha, isso aqui parece um avião, então isso aqui é uma prova de que tinha avião porque eles estão fazendo um avião. Não é assim que funciona na ciência, a gente tem que buscar a fundo as coisas. Uma teoria complexa exige evidências complexas. Senão a gente tem que partir por simples. E o simples é que tudo isso foi feito por humanos, por egípcios, nesse tempo histórico que a gente tem o registro. Outra coisa muito interessante que esse pessoal faz é sempre dar um sentido oculto, esotérico para o negócio. Por que estão escondendo essa informação? Porque ela guarda um conhecimento milenar que só os sábios tinham conhecimento e esse conhecimento tem que chegar a nós. Colocam o leitor, o espectador, olha só, vamos descobrir coisas incríveis e aí ao final vem uma recompensa. Qual que é a recompensa? No caso dos extraterrestres, é saber que a gente não está sozinho aqui, dessa teoria de que a pirâmide tem 12 mil anos, eles acreditam que a pirâmide é uma usina geradora de energia. O que eles dizem é que se a gente descobrir a energia das pirâmides, nós vamos ter usinas de geração de energia gratuita para todo mundo. Então todo mundo quer, que bom, eu quero energia gratuita, então vamos investigar como que os egípcios faziam. Só que para ter eletricidade, só vai ter uma usina de geração de energia se você tem aparelho elétrico. Os egípcios não tinham nenhum aparelho elétrico, logo você não precisa de usina geradora de energia. É óbvio, é pegar a nossa visão de mundo aqui do presente e jogar no passado. A gente descontextualiza do momento histórico deles, impõe o nosso momento, descaracterizando aquela informação, e reduz algo que é muito maior, muito mais complexo, a um nível até desprezível dessa informação. E aí nós temos o problema do anacronismo. O que é o anacronismo? É tirar as coisas do seu contexto histórico original e colocar elas fora de contexto. É achar um helicóptero no Antigo Egito. Não tinha helicóptero no Egito. Os egípcios não precisavam, eles não tinham essa tecnologia. Não tinham porque eles não precisavam. No capitalismo se precisa de tecnologia porque o capitalismo precisa de inovação. Você tem toda ali a destruição criadora, umas coisas ali que o Schumpeter analisou, tal, que não vem ao caso aqui. Mas os egípcios, eles tinham uma vida que o que eles precisavam para viver, eles tinham ali, viviam daquilo. Quando eles precisavam criar coisas mais complexas, como por exemplo uma técnica de construção das pirâmides,
Aí eles se aprofundavam, eles avançavam, mas é tudo no seu momento, é tudo no seu espaço, tudo no seu compasso. Então vamos tomar cuidado para não sermos anacrônicos, tá? De jogar coisas do presente no passado. Outro perigo também é a gente tentar explicar o mundo pela nossa visão pessoal, né? Então a gente viveu tal experiência, a nossa experiência a gente valoriza, superdimensiona ela para ela explicar o mundo. E não é assim. Ou mesmo, isso pode até ser uma coisa etnocêntrica. O etnocentrismo ele pode ser tanto a representação do faraó loiro de olho azul, quanto do faraó negro, né? Sendo que ele, faraó provavelmente é uma mistura desses dois. Teve faraó negro, teve faraó branco? Teve, mas a maioria dos egípcios até hoje tem uma pele morena. Até a própria noção de racismo que existe no Brasil e nos Estados Unidos não se aplica ao contexto do Egito, porque lá não teve escravidão negra. É uma outra formação histórica, é uma outra formação social, e a gente fica jogando essas coisas ali. Ou então transformar Cleópatra num ícone do feminismo, ou transformar a primeira greve da história numa tomada de consciência de classe dos trabalhadores. Não, nós temos que entender essas coisas no contexto. Uma coisa muito comum que se faz é dizer que Akenaton foi o primeiro monoteísta. Ele não era monoteísta, ele era monolatrista. Nesse contexto ele está dialogando com as questões espirituais daquele mundo, daquele momento. Não é uma coisa universal que a gente pode pegar e tirar do seu momento histórico e transformar aqui e dizer que Akenaton é um santo, que Akenaton é não sei o quê. Não, Akenaton é um produto daquela sociedade. Ele levou o Egito a uma guerra civil. Ele pode ter o seu lado de cultuar a luz, mas ele foi um cara que causou muito problema na sua época para os egípcios. Tanto que os egípcios quiseram apagar a memória dele, porque foi um período que o Egito teve fome, teve doença, foi invadido por potência estrangeira. Então um monte de coisa de ruim aconteceu, porque ele estava mais preocupado com uma guerra santa. Outro problema grave também é a interpretação literal dos textos, que é também um vício do positivismo. Então tem textos ali que a gente olha para o Egito que tratam o faraó como um deus, que tratam o faraó como uma figura infalível, uma arte, o cosmos funcionando. Se a gente pega e traz esse texto de forma crítica, nós fazemos uma descrição do que era o Egito, segundo a visão da monarquia, segundo a visão das elites. E quando a gente vai ver o povo, não era nada disso que eles estavam passando. Até as próprias batalhas que Faraó diz que ganhou, a gente já sabe por estudos comparados, por uma série de outras coisas, que não foi bem assim. Teve batalha que foi empate, que foi vencida pela diplomacia. Então as coisas são, sabe, tem as suas nuances que a gente tem que ser crítico quando pega a fonte. Nem tudo que está num papiro, nem tudo que está num monumento, nem tudo que está num papel, né, hoje em dia, é uma verdade pronta absoluta. Nós temos que contestar, temos que usar o método da crítica, como dizia o historiador Mark Bloch. E aquilo que eu falei das teorias defasadas, que dialogam muito com o senso comum. O senso comum é terrível. Uma coisa que é o senso comum, a ideia de que os egípcios eram escravocratas. Não era escravocrata. Não era uma economia baseada na escravidão. Isso nós temos inúmeros registros arqueológicos de todos os períodos da história. Que a economia do Antigo Egito era predominantemente assalariado. Mas não tinha escravo no Egito? Tinha um ou outro no seu contexto, tinha muito mais trabalho compulsório, mas aquilo que acontecia no Brasil, de ter mercado vendendo pessoas, isso não existia no Egito, isso não era uma característica do Egito, isso é uma característica de Grécia e de Roma. O Egito era um trabalho predominantemente assalariado. E outras relações de produção ali, de escambo, de troca. Na economia do Egito não tinha moeda. A moeda só vai chegar no Egito muito mais tarde. Então nós precisamos pontuar essas coisas para não cair em umas maluquices aí sem noção. Então nós temos pessoas fazendo ciência sobre o Antigo Egito e pessoas atrapalhando com pseudociência. Quando eu digo atrapalhando é porque realmente eles fazem um serviço sujo, um serviço de descaracterizar todo o trabalho sério que cientistas dedicam a vida a fazer para colocar histórias absurdas que não tem nenhuma comprovação, como dizer que os egípcios eram gigantes, que os egípcios eram atlantes, que os egípcios eram extraterrestres, e outras besteiras, e cada um inventa a sua própria besteira, e cada hora a besteira fica pior, mas sempre desprezando o conhecimento científico.